Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos dar início ao nosso segundo dia dessa temporada. Que Deus esteja aqui nos abençoando, trazendo a sua mensagem até nós e que sintamos assim o poder do Espírito Santo trabalhando em nosso coração, nossa mente, transformando a nossa vida. Eu convido vocês para orar neste momento. Alguém gostaria de fazer a oração hoje? Recording in progress. Pode Então eu ser, vou orar. Alguém falou? pode ser. Pode ser, José Wellington. Oremos, maravilhoso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela vida, obrigado, Senhor, porque estamos aqui reunidos em Teu nome. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha abrir nossa mente para entender o estudo de hoje. Queremos te pedir que o Senhor venha usar o pastor para falar conforme a sua vontade. Nos usa, em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigada. Vou colocar o louvor para nós. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, mendigo, pecador, resgatou-me agora, eu sirvo a Ele, enfim. E seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados o tornou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo, desejo aqui viver e com ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Dou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento tão alegre, que dia mais feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, estarei para sempre junto ao Salvador. Bem, Deus seja louvado. Pastor Glauber, si, mais uma vez, seja bem-vindo aqui na nossa sala, nesse pequeno grupo online muito especial. Que Deus te use mais uma vez e que possamos juntos aí desfrutar da palavra de Deus. Amém. Muito obrigado, Cláudia. Bom dia, amigos. Bom dia, meus irmãos. Que alegria podermos estar juntos uma vez mais nessa manhã, né? Ontem nós começamos aqui a nossa jornada, a 16ª temporada aqui do Upgrade, e o tema de ontem foi o sal da terra. Vida cristã, a vida cristã, ela é repleta de desafios, né? E o desafio de ontem é que a gente pudesse ser o sal da terra. Hoje o nosso desafio é outro, né?
tudo tem que ver com a vida cristã. Mas o desafio de hoje é como amar o nosso próximo. E eu vou pedir a Cláudia, por gentileza, Cláudia, para colocar aí, compartilhar com a gente a tela, né? O meu computador aqui está dando um probleminha, eu não estou conseguindo acessá-lo, mas eu pedi para que a Cláudia pudesse colocar aí, compartilhar conosco a tela, e aí está o nosso tema de hoje, queridos amigos. Como amar o nosso próximo, né? Bom, quero convidar vocês mais uma vez para a gente começar, então, falando com Deus. Sei que a gente já orou, mas quero convidá-los mais uma vez para orar. Vamos orar, então, a gente começar o nosso tema. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela oportunidade de podermos estar juntos nessa manhã em que o Senhor nos desperta para vir a Tua presença. E nós poderíamos dizer assim, Senhor, poder estar na igreja, porque nós estamos aqui em uma igreja, embora uma igreja virtual, embora uma igreja onde a gente está meio que distante um do outro fisicamente, mas o que nos aproxima, Senhor, um do outro é a Tua palavra, é o Senhor e a Tua presença. Então queremos sentir uma vez mais Tua presença conosco, Teu Espírito, para que o assunto que for abordado aqui nessa manhã, Senhor, possa, de alguma maneira, encontrar lugar em nosso coração e que a gente possa, Deus, levar isso para a nossa vida cristã prática. Perdoa os nossos pecados, dirige os momentos que se seguem. Nós colocamos este dia em Tuas mãos, a nossa vida e a mensagem que o Senhor reservou para nós, em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Queridos amigos, como amar o próximo, né? Que desafio é esse que nós temos de amar o nosso próximo? Veja, vivemos em uma época onde as pessoas elas inverteram os valores, né? A sociedade inverteu os valores. As pessoas elas falam de amor, mas elas não vivem o real amor, né? O verdadeiro amor. E aí vem o desafio, como amar o nosso próximo, né? As pessoas geralmente amam, né? Ama dentro das suas conveniências, ama quem elas querem, amam quem elas decidem amar. E Jesus falou que nós devemos amar o nosso próximo, né? Mas como é que a gente vai amar o nosso próximo, uma vez que muitas vezes a gente não está conseguindo nem se amar, não é? E ontem, quando eu terminei aqui o nosso encontro, cedinho da manhã, às 6 horas da manhã, eu recebi aqui uma mensagem, uma irmã querendo falar comigo, e ela falava sobre a situação dela, a dificuldade que ela estava tendo, familiar, e ela dizia assim, pastor, como que eu vou amar o indivíduo desse que está me traindo, o indivíduo desse que está traindo a minha confiança, sabe? Como que eu vou amar uma pessoa como essa, pastor, que a gente viveu tanto tempo e agora a gente descobre, não é, uma grande decepção e tal, aquela coisa toda. E eu dizia assim, irmã, de fato, né? Esse é o maior desafio que nós temos, é amar o nosso próximo. Mas veja, falava para ela, como que a gente vai amar o nosso próximo se a gente não está conseguindo amar a gente mesmo? Então, para a gente poder amar o próximo, é necessário que a gente ame a nós mesmos, né? E eu queria compartilhar um texto aqui com vocês da palavra, está aí no livro de João. Quero convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia, Evangelho segundo João, no capítulo 15, com que tipo de amor Deus quer que nós amemos o nosso próximo, né? Então, João capítulo 15, verso 12, o texto vai estar aí também na tela, né? O texto diz assim, queridos, vamos juntos? O meu mandamento é este, é o mandamento de Deus, que vos ameis uns aos outros, assim como eu também vos, assim como eu também vos amei. Bom, Deus deseja que nós amemos o nosso próximo como ele nos amou.
E, meus irmãos, mas como é difícil aqui, hein? Porque o amor de Deus é um amor altruísta, é um amor sem interesse, é um amor não fingido. O amor de Deus é um amor extraordinário, né? Ele ama mesmo quem não merece. E muitas vezes a gente só quer amar quem merece o nosso amor, né? No relacionamento familiar, no relacionamento conjugal, no relacionamento entre pai e filho, no relacionamento entre amigos, a gente só quer amar pessoas que mereçam o nosso amor. E veja como é que Deus nos ama. Eu vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Como que é o amor de Deus, né? É esse amor que nós mencionamos aqui. É um amor que é capaz de sacrificar-se, é um amor capaz de dar a vida, é um amor que não olha, não é, para o objeto, ele apenas se interessa, ele ama a despeito de qualquer coisa. Esse é o grande amor de Deus por nós. Amém? Eu louvo a Deus por isso, né? Porque eu particularmente não mereço o amor de Deus, mas mesmo assim ele me ama e ele me ama com um amor tão extraordinário que esse amor foi capaz de dele mesmo dar a sua própria vida, vir a este mundo, viver a vida que eu vivi, né? Passar pelo drama que nós passamos, o drama de muitas vezes se relacionar com o pecado. Veja, Jesus não foi infectado pelo pecado, mas em algum momento ele foi afetado pelo pecado. Por quê? Porque ele teve que se relacionar com um ser humano, né? Com o pecado, ele teve que olhar para os seus filhos, ele teve que passar pela angústia que nós passamos, embora ele não tenha sido infectado com o pecado, mas ele foi afetado pelo pecado que hoje, de alguma maneira, rouba a nossa paz, que nos tenta, que nos leva muitas vezes para longe do plano dele, né? Então, é esse tipo de amor com o qual Deus nos ama, um amor capaz de dar a sua própria vida, né? Um amor não fingindo, o amor verdadeiro, o amor real, o amor genuíno. Bom, mas o pastor Amin Rodô, não sei quantos aí conhecem, e eu quero, pode passar, Cláudia, o pastor Amin Rodô, em um de seus livros chamado Incomparável Jesus, na página 116, há um texto que me chama muita atenção. Olha só como que ele descreve assim, em suas palavras, o amor de Deus. Ou como amar o nosso próximo, perdão. Amar os que não são amáveis. Amar sem qualquer complexo de superioridade e sem esperança de receber de volta qualquer tipo de recompensa. Amar nos lugares e nas horas menos convenientes. Veja como que nós podemos amar o nosso próximo, né? E aí o pastor Amin Rodô está dizendo assim, olha, você deve amar os que não são amáveis, né? Você deve amar sem qualquer complexo de superioridade, independente de quem seja a pessoa, de quem seja você. Amar sem esperança de receber de volta qualquer tipo de recompensa. Amar nos lugares e nas horas menos convenientes. Ou seja, nós devemos amar de forma altruísta, devemos amar sem esperar algo em troca, ainda que é, é, não sejamos amados como cristãos, nós precisamos amar, né? Pastor, quer dizer que a gente tem que amar independente, sim. Esse é o amor de Deus por nós, nós precisamos amar as pessoas independente do que elas têm a nos oferecer. Mas o mundo hoje só ama quem tem algo para oferecer, né? Só ama quem merece o amor. Só ama quem, de fato, merece ser amado, e o amor de Deus não é assim, e eu louvo a Deus por isso, né? Bom, dentro desse contexto, nós vamos agora para Lucas, no capítulo 10, e aqui nós encontramos uma história muito interessante, né? Lucas capítulo 10, verso 25, 26 e 27. Eu quero convidar você, por gentileza, para acompanhar conosco aí essa história. O texto diz assim, irmãos. Nós vamos ler então o verso 25, 26 e 27. E eis que certo homem
intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Verso 26 agora, acompanhe comigo o texto. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto, ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Bom, vocês conhecem esse texto aqui, Lucas capítulo 10, verso 25 até o verso 42, vai nos contar, perdão, até o verso 39, né? 38. Vai nos contar aí sobre o bom samaritano, né? O contexto dessa passagem aqui é que o intérprete da lei, um líder religioso, ele se levanta agora para colocar Jesus à prova, né? Ele queria fazer um teste com Jesus. Qual que era o teste? Na verdade, queridos amigos, ele queria saber se os ensinos de Jesus estavam em conflito com a interpretação tradicional do judaísmo. Então, para pôr Jesus à prova, não é? Ele agora aparece com uma pergunta. Olha a pergunta dele. A pergunta é a seguinte: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus agora leva esse líder religioso, né, ao, a ele enxergar ele próprio, não é? Por quê? Porque ele imaginava o seguinte: olha, para eu herdar a vida eterna, perceba, eu preciso fazer alguma coisa. E você sabe, querido irmão, que fazer uma pergunta que você já sabe a resposta é, no mínimo, indelicadeza, né, ironia, sarcasmo. E esse homem, ele já sabia a resposta. Mas olha a pergunta dele: o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Em outras palavras, na mente desse homem, ele pensava assim, ó: a salvação ela pode ser obtida por algo que eu possa fazer. Em outras palavras, eu faço e logo herdo, né? Mas nós entendemos pela Bíblia, e Jesus deixou muito claro isso, né? E Paulo também, por exemplo, lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, Paulo diz que pela graça somos salvos, não mediante a fé, perdão, mediante a fé, é, desculpa, queridos, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. E o verso 9 diz assim: não por obras, para que ninguém se glorie, né? Então, nós somos salvos, queridos irmãos, unicamente pela graça de Deus. Nós não podemos fazer nada para receber a salvação que Deus nos oferece. Aliás, a única coisa que nós podemos fazer é aceitar de graça, gratuitamente, a salvação que Ele nos oferece. Bom, então, Jesus olha para aquele homem, não é, aquele intérprete da lei, e agora Jesus ele vai tecer dois diálogos com esse homem, né? E eu queria que vocês acompanhassem rapidamente aí o diálogo, né? Pode passar, Cláudia. Pode passar, por gentileza. Eu já estou aí no sexto slide, né? Muito bom. Bom, eu vou chamar aqui esse diálogo que Jesus entretém agora com esse doutor da lei, ou com esse intérprete da lei, de diálogo número 1. No diálogo número 1, olha a pergunta do homem: que farei para herdar a vida eterna? Olha a resposta de Jesus. Verso 26, perdão. O que está escrito na lei? Como você interpreta? Verso 27, aquele homem responde dizendo o seguinte: Senhor, eu preciso amar a Deus e ao meu próximo como a ti mesmo, como a mim mesmo, né? E Jesus agora, verso 28, olha para ele e diz assim: você respondeu de maneira muito correta. Então, você só precisa fazer uma coisa, né? Fazer isto e viver. Ou seja, você precisa viver isso de maneira prática. O amor, ele também se externaliza em ações práticas. Bom, nós entendemos aí que Jesus leva agora esse intérprete da lei para aquilo que ele mais conhecia, para aquilo que na mente dele, não é, era possível ele obter a salvação.
E na mente do fariseu, do intérprete da lei, não é? Na mente desse doutor da lei, ele poderia obter a salvação como? Guardando a lei. Por isso que a pergunta de Jesus é: o que está escrito na lei? Como você interpreta? Como você interpreta? E agora ele responde: olha, o que está escrito na lei é assim, Senhor. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. E aí Jesus agora vai dizer para ele assim: você está certinho na sua resposta. Você acertou, olha, você merece nota 10, né? Porque você deu uma resposta extraordinária. Bom, Jesus vai contar para ele uma história, uma parábola, que é a parábola do bom samaritano. E você conhece a história, eu vou apenas aqui de maneira bem rápida resumir por conta do tempo, né? Pode passar, Cláudia. Um homem descia, segundo a Bíblia, que ele descia de Jerusalém para Jericó. E aquela estrada era uma estrada muito perigosa. Estudiosos dizem que naquela estrada, né, era cheio de pedregulhos, era cheio de problemas em si da estrada, mas não apenas a estrada tinha problemas. Um dos grandes problemas que havia naquela estrada era o perigo de assaltos, ladrões, né, e tantos outros problemas além desse que nós mencionamos aqui. E agora a Bíblia diz que aquele homem ele caiu nas mãos de salteadores, né? Na parábola Jesus diz que aquele homem caiu nas mãos de salteadores que o deixaram quase morto. Então o homem veio quase a morrer. E naquela mesma estrada, queridos amigos, passava um sacerdote, né? O que vendo de lado, olhou para aquele homem, não quis fazer caso dele, passou de lado e foi embora. Bom, em seguida vem o levita, que também faz a mesma coisa. Ele olha para o homem lá caído, ele agora passa de lado e ele não quer saber do homem. Mas aí então entra um terceiro personagem, né? Perdão, entra um terceiro aí caminhante, que era o samaritano, que a Bíblia vai chamar ele de bom samaritano. Vocês sabem que nem sempre os samaritanos foram considerados pelos judeus como pessoas boas, né? Um dia, Jesus até foi acusado pelos próprios judeus de possuir demônio. Por quê? Porque lá em Samaria, Jesus havia expulsado um demônio de uma pessoa, né? Então, na mente dos judeus, Jesus também tinha se igualado aos samaritanos e por isso Jesus estava cheio de demônio e ele expulsava demônio pelo poder de Beelzebul. Bom, a Bíblia diz que aquele samaritano, queridos amigos, foi o único que olhou o homem em necessidade e ele não apenas parou, olhou, mas a Bíblia diz agora que ele teve compaixão. Ele se compadeceu do homem em necessidade e ele realiza algumas coisas, trata daquele homem, né? Toca ali as suas feridas, ajuda aquele homem em necessidade, depois leva para uma hospedagem, né? Coloca o homem na hospedagem e agora ainda promete, quando ele foi embora, se aquele homem gastasse ou tivesse alguma despesa a mais, na volta, ele estava de passagem, na volta ele pagaria, né, o que aquele homem havia gastado demais. Bom, vamos entender agora um pouquinho sobre a figura de cada um desses personagens da parábola. Primeiro é o sacerdote. Quem era o sacerdote, queridos amigos? Era aquele que era responsável pelas cerimônias no templo. Eu diria que era o pastor de hoje, né? Ele era ministro, ele atendia ou ministrava as pessoas. Perceba, ele era um ministro, mas ele estava mais preocupado, né, com os ritos, com o que acontecia no templo, do que com as pessoas. Entende? E eu acho que não é diferente de hoje, né? Às vezes, na igreja, há pessoas que se preocupam mais com o que vai acontecer na igreja, com os ritos, com o programa, com os eventos, do que com as pessoas. Entende? Aqui nós encontramos uma inversão de valores, né?
Bom, se a gente for para o mundo, a gente vai encontrar isso. Mas veja, na igreja deveria ser o único lugar que nós é, não deveria encontrar esse tipo de coisa. Mas, lamentavelmente, nós encontramos, pastor, e por que nós encontramos na igreja esse tipo de coisa, né? Nós encontramos, amigos, porque todos nós somos seres humanos. E como eu disse no início, nós não fomos afetados apenas pelo pecado, nós fomos infectados pelo pecado também. Por isso, nós vivemos muitas vezes essa inversão de valores, né? Mas veja, aquele sacerdote olhou para o homem em necessidade, ele não faz nada, ele não sai da sua rota, pelo contrário, ele era tão frio, né? Mas tão frio de uma tal forma, ele olhou para o homem em necessidade e a Bíblia diz então que ele passou de lá. Agora entra o levita. Quem era o levita? O levita também ele era responsável pela liturgia do templo, né? Veja, ele era o responsável também para ajudar na ministração. Eu diria assim, ele era aquela figura, né, que estava ao lado do sacerdote. O levita, ele era responsável pela liturgia do templo, pelos louvores que aconteciam no templo, pelas orações. Então, nós poderíamos dizer assim, o levita, ele tocava na igreja, mas naquele dia ele não tocou a vida daquele homem que estava em necessidade. Pelo contrário, ele foi com medo de se contaminar, achou que era um cadáver, né? E os levitas não podiam tocar em cadáver, por quê? Porque senão ele se contaminava, a lei cerimonial dizia isso. E lá no capítulo 21 de Levíticos, nós encontramos exatamente isso. Capítulo 21, verso 1 de Levíticos, né? Então, perceba, aquele homem, aquele levita, ele agiu de forma indiferente. O maior problema hoje da igreja que nós vivemos no tempo de Laodiceia, ou a igreja de Laodiceia, não é a falta de amor. O maior problema da igreja de Laodiceia, queridos amigos, é a indiferença. Entende? E muitas vezes, como laodiceanos, né, nós vivemos também essa indiferença dentro e fora da igreja, né? Às vezes agimos assim com as pessoas e não é isso o plano de Deus para a nossa vida. O plano de Deus é que a gente se envolva com as pessoas, que a gente se misture com elas. Afinal de contas, nós só podemos alcançar as pessoas aonde elas estão. E independente de onde elas estão, nós precisamos ir até elas e alcançá-las, né? Agora, eu quero ir para os momentos finais aqui, né, entrando já agora no bom samaritano, que é a terceira figura que aparece. Os samaritanos, eles eram considerados como judeus pagãos, pelos judeus como pagãos, perdão. Eles eram amaldiçoados, né? Como eu falei aqui, eles muitas vezes eram tratados pelos judeus como alguém que possuía demônios, né? Eles consideravam também os samaritanos como alguém que não tinha parte na ressurreição, na vida eterna. Portanto, os samaritanos não eram uma pessoa bem vista diante dos judeus. Veja, todos eles eram judeus, mas esses judeus aqui, eles moravam em Samaria, né? E havia essa diferença entre os judeus de Samaria e os judeus de Jerusalém, entendeu? E os judeus de Samaria não eram muito bem vistos, não eram aceitos pelos judeus de Jerusalém. Agora, na parábola, nós entendemos que ele é o único não religioso. O samaritano aqui, ele é o único não religioso. Ele estava vindo, né, de alguns negócios que ele havia tratado lá em Jerusalém, agora ele estava de volta para a sua cidade e ele teria que passar por essa estrada, e aí foi exatamente nessa estrada que esse samaritano encontrou um homem em necessidade. Veja, o samaritano, a Bíblia diz que ele usou de compaixão. E o que é compaixão, pastor? Eu diria assim, queridos amigos, compaixão é tristeza acompanhada de ação. Entende? O que significa? O samaritano não apenas ficou na tristeza, não apenas ficou sentindo dor, pena, né? Como nós poderíamos dizer assim, do homem em necessidade. O que ele fez? Ele se compadeceu, ele sentiu tristeza, mas ele partiu para a ação.
A ação do samaritano, queridos amigos, é a perfeita representação do amor ao próximo. Ele foi um cristão de verdade. Ele foi verdadeiramente um religioso. E o que eu quero dizer é o seguinte: a religião ela existe para nos religar a Deus. E esse samaritano, ele foi a perfeita representação da religião e do amor ao próximo. Ele tinha razões para passar de largo. Talvez aquele homem caído fosse um judeu. Mas veja o que ele decidiu. O que o samaritano fez? Ele resolveu se envolver, se doar, doar o que ele é e doar o que ele tem. Ele se doou a tal ponto, amigos, que ele saiu do seu caminho, da sua rota. Ele poderia também ter passado de largo, mas a Bíblia diz que ele decidiu se envolver. Em outras palavras, ele foi além da superfície. Ele pagou a hospedagem e ainda estava disposto a investir mais, porque o seu coração era cheio de misericórdia, cheio da graça de Deus, cheio do amor de Deus. E é assim que nós precisamos ter. Precisamos usar de compaixão com aqueles que são menos favorecidos. Na verdade, quando o samaritano decide realizar ações, ele estava pensando verdadeiramente no outro. E é isso que Deus deseja para nós. Deus deseja que nós amemos ao outro, pensando no outro. Mas, é claro, pensando na gente mesmo também, né? Agora, o pastor Amin Rodô, ainda do livro Incomparável Jesus, comentando sobre o, o episódio aí, o bom samaritano, ele diz assim, ó: ninguém ama realmente até que saia do seu caminho, se desviando da sua rota para servir. Quando eu olho para essa frase aqui, sabe de quem eu lembro, irmãos? Eu lembro de Jesus. Ninguém amou tanto como Jesus. Ele saiu do seu caminho, ele saiu da sua rota, ele deixou o céu, ele deixou o lar de glória, ele deixou as suas vestes reais, ele veio a este mundo, ele pisou neste mundo caído, ele andou como eu andei, ele passou pelas dores, ele enfrentou a humilhação, a decepção, ele enfrentou os maiores desafios que hoje nós enfrentamos no século XXI. Agora, ele fez isso por quê, pastor? Ele fez isso porque a essência dele, do amor dele, é servir. Entende? Aqui eu aprendo uma grande lição. Qual que é a grande lição? Lá em Marcos capítulo 10, verso 45, a Bíblia diz assim: pois o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Perceba, Jesus saiu da sua rota para servir todos os pecadores. E assim como ele fez, e assim como ele amou, ele também nos convida a amar os outros, o nosso próximo, como a nós mesmos. Bom, agora nós vamos para o segundo diálogo. E aí, no segundo diálogo, né, o doutor da lei, quando Jesus termina de contar a história, e Jesus agora olha para ele e faz uma pergunta. Qual que é a pergunta? Né? Qual desses, verso 36 diz assim, ó, qual destes te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos do salteador? Bom, quando Jesus conta a história do próximo, a pergunta do doutor da lei é: quem é o meu próximo? Verso 29. No verso 36, Jesus pergunta para ele: olha, qual destes te parece ter sido próximo? O doutor da lei responde: o que usou de misericórdia. Veja, a indiferença dele era tão grande com os samaritanos que ele não quis dizer o samaritano, né? Ele apenas diz assim: aquele que usou de misericórdia. O homem aí, Senhor, que o Senhor contou que foi lá e se compadeceu do homem em necessidade e tal. Pronto, esse aí que foi o próximo, né? E agora Jesus exorta ele, verso 37. Vai tu e procede de igual modo. Veja, a pergunta dele é:
quem é o meu próximo? E Jesus agora leva ele a responder uma outra pergunta. Qual que é a pergunta? A pergunta que ele não fez. Ele pergunta quem é o meu próximo, e Jesus olha para ele e diz assim: qual dos três aí parece ter sido o próximo daquele homem em necessidade? Em outras palavras, o próximo, queridos irmãos, não é o homem caído. O próximo não é aquele que está em necessidade. O próximo, na perspectiva de Jesus, na ótica de Jesus, na visão de Jesus, não é aquele não é aquele que está carecendo da ação. O próximo é aquele que pratica a ação de amor. O próximo não é o objeto da ação. O próximo é o sujeito da ação. Entende? O próximo não é o indivíduo que está lá necessitando, né? Não é aquele que está lá caído na sarjeta, não é aquele que está fora da igreja. Sabe quem é o próximo na visão de Jesus? O próximo é aquele que auxilia o menos favorável. Portanto, o próximo não é o que é servido na mente de Jesus. O próximo é aquele que serve. O próximo não é alguém em necessidade, o próximo sou eu. O próximo é você. Diga amém. Independente de quem esteja em situação difícil, sabe quem é o próximo? O próximo sou eu. Entende? É por isso que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos, né? E olha a pergunta de Jesus: qual destes te parece ter sido o próximo? Em outras palavras, queridos amigos, e eu quero terminar com isso aqui. O que Jesus queria deixar claro para aquele homem, né? E essa é uma grande verdade. Não é quem é o meu próximo, mas é de quem eu sou o próximo. Quem está precisando da minha ajuda não é o próximo. O próximo sou eu, que estou à disposição de Deus para ajudar aqueles que precisam de Deus e que precisam de mim também. Entende? Pessoas precisam de Deus, mas eu quero dizer para vocês que pessoas também precisam de pessoas. Há muitas pessoas precisando de mim e de você, precisando do nosso amor, precisando das nossas orações, precisando não apenas das orações, mas também precisando que a gente faça alguma coisa, que a gente se mova, que a gente vá até elas e ajude, auxilie, né, em suas necessidades. Nessa manhã eu quero convidar você a ser o próximo de alguém. Você conhece pessoas que estão em necessidade, pessoas que estão passando por situações, quem sabe, caóticas, na vida conjugal, na vida familiar, quem sabe, pessoas que estão passando por problemas emocionais, e você pode ser o próximo dessa pessoa, entende? Pode ajudá-la, estender a mão, assim como o bom samaritano, ajudá-la em suas dificuldades, em suas lutas, seus desafios. E o desejo de Deus para mim e para você hoje é que a gente tire tempo. Para quê, pastor? Para ajudar os menos favoráveis, para ajudar aqueles que estão caídos dessa vida. Deus está chamando a gente para ser o próximo de alguém. Eu pergunto, você está disposto a ser o próximo de alguém? É o seu desejo? Levanta o seu braço assim, em nome de Jesus, e vamos orar. Oremos. Pai querido, Deus de amor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou para ser o próximo de alguém. E nessa manhã, Deus, ao refletir na história da parábola que o Senhor contou do bom samaritano, nós queremos, ó Deus, nos assemelhar a este homem. Queremos, Pai, na verdade, se assemelhar ao Senhor Jesus. Viver uma vida cristã de ações relevantes, Deus, que possa, de alguma maneira, abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor. E o próximo, Deus, não é a pessoa que está em necessidade. O próximo somos nós, que tiraremos o nosso tempo, e veremos pessoas em necessidades e usaremos de compaixão. A gente se moverá, Deus, para realizar alguma ação que possa abençoar a vida dessas pessoas. Então, usa-nos, Deus. É o nosso pedido, é a nossa oração. E nós fazemos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, pastor. Mais uma mensagem nessa manhã. Muito boa. É interessante inverter o olhar, né?
e nós somos o próximo de alguém. Pessoal, antes de partirmos aqui para o nosso segundo momento, eu queria que a gente pudesse tirar a nossa foto, print aqui da tela. Quem quiser abrir a câmera, essa é a hora. Quem quiser ficar fechadinho, fica. Vamos lá, um, dois, três e. Peraí, deixa eu configurar aqui. Vai, um, dois, três. Mais uma, só para garantir. Oxi. Pronto, agora foi. Pessoal, então, quem precisar sair, tenha um bom dia. Quem quiser continuar com a gente aqui no momento de bate-papo, a famosa turma da calçada, seja, fique à vontade aqui para fazer perguntas, tirar dúvidas. E quem precisar sair, até amanhã.